episódio dos acordos entre Daniel Chapo e os líderes dos principais partidos da oposição tem gerado bastante polêmica aqui em Moçambique e até os comentadores chamaram de acordos inúteis se o Venâncio Mondlane não fizer parte do processo. Então, venham comigo neste vídeo para acompanharem palavras muito fortes sobre a realidade de Moçambique. Sabemos que o Suf Momad está em crise de liderança na Renamo. O Suf Momad está sendo contestado lá na Renamo. Havia-se marcado para este mês o Conselho Nacional, que à última hora foi adiado por razões que até aqui ainda não são de domínio público. 2. O Lutero Simango também está em crise de liderança no MDM. Isso aqui também é uma matéria pública. Depois disso, temos também a situação de Forquilha, que não se sabe muito bem, fora aquela franja arrastada, porque foi atrás do Venâncio Mondlane para votar no Podemos, não se sabe muito bem quantos membros é que o Podemos tem e que tipo de legitimidade legitimidade como partido de inserção nacional é que pode ter. Depois disso, temos o Salomão Muchanga. Salomão Muchanga não tem sequer nenhuma representação, o partido dele não tem nenhuma representação no parlamento. Pode ter uma ou noutra assembleia provincial, mas são partidos que, todos eles juntos, tirando o partido de Frelimo, que é outro tipo de máquina, com outros níveis, máquina em todos os sentidos, todos os demais, na atualidade, por aquilo que nos é dado a ver, porque não vamos trabalhar com base em meras suposições, aquilo que nos é dado a ver. Todos esses 4 que eu arrolei, todos eles, hoje em dia, para a população, não representam absolutamente muita coisa. Tirando a Renamo, que já tem alguma base de apoio do Rufo Maputo, devido à própria natureza, mas sabemos que a Renamo está em crise, a Renamo sofreu uma grande corrosão, exatamente porque, grosso modo, dos eleitores da Renamo, ou foram atrás de Venâncio Mondlane, ou simplesmente não foram votar. Quer um, quer outro aspecto fizeram com que a Renamo, presentemente, tenha caído para a terceira força política com aquele número de deputados, alguns que foram produtos de arranjos que o Conselho Constitucional fez, porque, de contrário, parece que havia províncias onde a Renamo corria o risco de não ter nenhum representante. Da forma que esses termos de referência que vão servir de agenda de trabalho ou que vão ser assinados na próxima quarta-feira pelas lideranças da Frelimo, da Renamo, da MDM, do Podemos e do Nova Democracia. Da Nova Democracia, são termos de referência que podem nascer já inquinados de legitimidade decorrente do facto de, dentro dos próprios partidos políticos, não terem sido objetos de socialização e terem de ser outorgados por algumas dessas pessoas que eu disse, dentro dos seus próprios partidos, estão em crise de liderança. São pessoas cuja liderança, cuja legitimidade foi posta em público, aliás, foi posta em causa publicamente. Ora, outra situação também a par desta é que estes termos de referência, fazendo fé naquilo que foram as explanações dos meus colegas, visam responder, por exemplo, falou-se aqui da questão da lei eleitoral, despartidarização do Estado, entre outras coisas. Estas matérias, na minha ótica, não são matérias de hoje para amanhã. Para mim, são matérias de amanhã em diante. Ou seja, são matérias que não devem ser tratadas. Porque a única coisa aqui que poderia inverter, o que é que acontece? É que nos anos que lá vão, a lei eleitoral era aprovada na véspera das eleições. A lei eleitoral era aprovada com praticamente as pessoas
com garganta apertada. No atual cenário também, conjecturar a possibilidade de se mexer a lei eleitoral agora, que o governo está a reiniciar funções, que o governo ainda nem sequer aqueceu as cadeiras dos ministérios, também acho que simplesmente seria uma questão de a gente inverter os termos. Em vez de a gente fazer a lei eleitoral na véspera das eleições, a gente faz a lei eleitoral agora, com gargantas apertadas devido à situação do país, devido ao contexto do país, e não teríamos, efetivamente, ou não estaríamos em condições de responder a esta questão que é, para mim, posso estar equivocado, para mim é uma questão imediata. Esta questão condiciona todas as demais realizações, todas. Quer dizer, a maneira de pensar, quando a gente está sob pressão de qualquer coisa, a nossa forma de pensar é diferente daquela situação em que a gente esteja com o mínimo de harmonia. Por exemplo, essas últimas 2 semanas, parece que a questão das manifestações amainou. As pessoas, quando acordam, encaram a vida de uma determinada maneira. Por quê? Não há aquele aspecto de terem de ser confrontadas, por exemplo, com barricadas, não sei quantos, mas aquilo. Agora, no atual cenário, em que estamos perante eventos do Rovuma ao Maputo, todos os dias há qualquer coisa, há qualquer perturbação entre aquilo que a gente toma conhecimento e aquilo que a gente não toma conhecimento, aquilo que vocês, como órgãos de comunicação social, fazem questão de nos esconder intencionalmente. Mas o que é fato é que hoje em dia nós já não estamos nos anos 70 e dependíamos de que 70, 80, 90, dependíamos do Jornal Notícias, dependíamos da RM. Hoje em dia, os meios de comunicação são diversos, diversificados. As pessoas, hoje em dia, falam-se do Rovuma ao Maputo. Então, não há maneira de esconder. Não há maneira de esconder. Censura. Exatamente. Exatamente. As notícias podem ser ocultas nestes meios públicos em que nós nos encontramos. Claro, estou a incluir a própria televisão Sucesso também. Não pode escapar desse mecanismo de censura. Sim, é um mecanismo. Quer dizer, que o nosso país é uma máquina harmonizada. Então, de uma ou de outra forma, é necessário termos em atenção que estamos perante um problema. Temos tantos problemas no país, mas há uns problemas que são mais urgentes do que os outros. Agora, essa questão desses termos de referência, a não ser que os próprios termos de referência tenham como ponto número 1 a questão da estabilização do país. Mas mesmo assim, é que esse processo, tal como disseram os meus colegas, vai exigir um envolvimento alargado. Agora, o envolvimento alargado de estratos sociais, entre acadêmicos, organizações da sociedade civil, os próprios partidos políticos, a própria população. Isso vai fazer com que, efetivamente, a rapidez com que gostaríamos que a estabilização do país acontecesse, não há de ser. Agora, também há uma questão, é que, tal como dizia o Dr. Helder Machaba, está-se a dar muitas voltas, em alguns casos, sem necessidade. Está-se a contornar, por exemplo, a figura do Venâncio Mondlane, que talvez pudesse ajudar na rápida estabilização social. Por quê? Quanto mais tendência, não sei, não é o termo ajustado, mas só para se poder perceber, quanto mais tendência discriminatória se tiver com ele, há um sentimento popular que pende ou tende a criar um sentido de maior solidariedade com ele. E isso nota-se como? Nota-se mesmo nas viagens que ele tem estado a fazer. Este combate político contra Venâncio Mondlane
em certa medida, o favorece. Está-lhe a favorecer, sim. Este combate político todo, esta marginalização, está-lhe a favorecer. E os fatos falam por si, porque há aquelas situações em que a gente tende a andar aí a duvidar, não sei quantos. Agora, colocava-se a questão de saber se aquelas pessoas todas que aparecem naqueles eventos, naquelas aparições de são ou não eleitores. São ou não eleitores. Por aí, então, teríamos as mesmas situações em relação às aparições do próprio chefe de Estado. A semana passada, o chefe de Estado esteve em Palma, vimos as imagens. Hein? Agora, a questão seria, será que todos aqueles ali foram para lá? São eleitores ou não? E mais, é que se somarmos o número de pessoas que votaram no presidente da República, no segundo candidato mais votado e nos outros, dificilmente passam os 6 milhões de eleitores. E agora a gente perguntaria, nós em Moçambique agora, com defeito ou não, ou estamos na casa dos 35 milhões ou estamos acima disso. Agora, se for uma média de 6 ou 7 milhões de eleitores, recentemente previa-se que fossem 17 milhões, parece, de eleitores, se não estou em erro, que votaram. Então, significa que não há ninguém que se possa gabar, dizer que eu tenho um eleitorado cativo. Hein? E mais, há talvez um perigo ainda maior. É que esses rapazes todos, estas meninas todas que agora aparecem, estão na casa, 14, 15 anos, aparecem a cantar Venâncio, 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 no próximo pleito eleitoral, que serão eleitores. Estão a carregar, vou dizer o termo sincero, já estão a carregar um veneno eleitoral dentro deles. Portanto, esses são aspectos que devem ser tidos em conta. Portanto, é um voto garantido que fossem os pleitos... Bem, teoricamente, não é? Porque daqui até 2028 há muitas vicissitudes que podem ter lugar. Pode acontecer que, de repente, o governo se revire no sentido de ir à busca da paz social que, em certa medida, ele perdeu. Por quê? Estes eventos todos que caracterizaram o processo eleitoral, principalmente a partir dos resultados até hoje, verdade ou não, o certo é que demonstrou-se claramente que uma boa falange da população moçambicana deu costas ao governo. É um fato. Muito bem, Damião Curbano.